estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Débora de Mendonça, de Química. E nesta aula vamos retomar o tema termoquímica, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Débora? Isso mesmo, Dani. Então, como a Dani me apresentou, eu sou a professora Débora e nesse ciclo nós trabalhamos com termoquímica. Trabalhamos desde os conceitos de termoquímica até algumas formas de calcular, o calor transferido. Então, os objetivos dessa aula vai ser justamente a gente tentar rever esse conteúdo e realizar algumas atividades do PET para que vocês, alunos, possam então se sentir mais seguros e confiantes dominando o conteúdo. Será que a gente consegue relembrar os conteúdos? Vamos fazer lá? Um resumo aqui rápido. Eu já até deixei um pouco aqui pronto para facilitar e ganharmos um certo tempo. Então, vamos lá. Na termoquímica, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos o calor. Então, em termoquímica, nós trabalhamos o calor relacionado a uma reação química. Nós vimos que tanto o processo físico de mudança de estado de agregação, do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, e nas reações químicas, existe então a necessidade de se absorver ou liberar calor para que essa reação química aconteça. Então, o processo da reação química, ela ocorre de duas formas. Ou ela vai absorver energia para acontecer, ou ela vai acontecer e liberar energia para o meio. Então, quando ela absorve energia para acontecer, nós chamamos isso de reação endotérmica. E quando ela libera energia para acontecer, nós chamamos isso de exotérmica. Eu costumo brincar, para vocês gravarem, é que dá a impressão que está falando para dentro, endotérmico, está para dentro. Então, eu absorvo, é algo que eu vou internalizar. Então, endotérmico absorve energia. E exotérmico, lembra de exoesqueleto, a gente sempre tem essa ideia de para fora. Tá depois de você. Então, libera. Então, toda vez que eu estou falando sobre uma reação exotérmica, é uma reação que está liberando calor. E a principal reação de liberação de calor que nós estudamos é justamente a combustão. A combustão, que é a queima. Por que ela é importante? Se vocês repararem em concursos, sempre quando eu falo alguma coisa de meio ambiente, sobre matriz energética, sempre pede a comparação de combustíveis, pede a comparação, por exemplo, de algum tipo de energia, e sempre eles estão fazendo uma relação direta com algum tipo de queima. Então, queima é um tipo de reação química que sempre vai liberar calor, ok? E nós vimos na nossa aula que existe queimas completas e incompletas, certo? O que vai determinar um ou outro? A queima ela vai ser completa a partir do momento que ela que libera a formação de CO2 e água, desde que no seu reagente eu tenha ali uma substância com carbono e hidrogênio. Ok? E a incompleta? Ela forma, por exemplo, a fuligem, igual a alguns escapamentos de alguns veículos, você vê aquela fumaça preta. Ali não é só CO2, gás carbônico, ali tem fuligem, certo? Ou tem o monóxido de carbono, que também mostra uma reação incompleta. Bom, mas dando continuidade aqui na termoquímica, então nós vimos que uma reação química, ela pode absorver energia endotérmica ou liberar energia exotérmica. Graficamente, é mais fácil de você visualizar isso. Então, olha só, na endotérmica, os meus reagentes têm um valor energético menor do que os meus produtos. Então, ou seja, quando eu faço essa variação, ou seja, a variação do patamar do reagente com o meu produto, eu tenho uma variação energética que nós chamamos de entalpia. Essa variação, esse ΔH, observe que se eu fizer produto menos reagente, esse valor aqui vai ser maior que zero. Por quê?
Porque o valor de P é bem maior do que o valor de R, sendo P o produto e R o meu reagente. Então, aqui eu tenho que a reação endotérmica, ela tem um ΔH maior que 0. E o exotérmico? O contrário. O reagente é mais energético que o produto. Ele não libera energia para acontecer? Se eu liberei energia para a minha vizinhança, o que vai acontecer aqui então? Vou perder energia. Então, esse ΔH aqui vai ser menor que 0, ok? Acho que ficou claro, né? Esse valor aí pode ser calculado? Sim, esse calor ele é calculado. E nós vimos duas formas de cálculo. No próximo volume, nós vamos ver outras duas formas. Mas aqui, nesse volume 3, nós vimos duas formas. Uma, que é a quantidade de calor. Como eu vou usar isso, Débora? Quando que eu vou usar esse tipo de fórmula? Quando ele lhe der um valor de massa, um coeficiente de dilatação de calor, e uma variação de temperatura. Então, sempre que no seu exercício, num concurso, numa prova que você fizer, eu tiver essas informações e tiver referência, estiver falando sobre calor, eu uso essa fórmula. E se não, se tiver, você vai usar a variação de ΔH. Aquilo que nós vimos ali no gráfico, certo? Então, a variação de energia daquela reação. E como que eu vou usar? A variação de energia vai ser sempre... Variação de energia é sempre o final menos o inicial. Numa reação química, quem que é o meu final? Os produtos. E quem que é meu inicial? O reagente, tá? E aí, nós vimos também que existe a variação de entalpia de formação, que é quando eu quero formar energia para se formar 1 mol de qualquer substância. E como que eu calculo esse ΔH de reação? Justamente usando esse ΔH de formação dos meus produtos e dos meus reagentes. Contudo, vocês têm que ficarem atentos ao seguinte: esse ΔH de padrão de formação refere-se a 1 mol. Se eu tiver uma reação química onde eu estou formando 2, 3, 4 mols de alguma substância, eu preciso colocar esses coeficientes estequiométricos aqui, ó, tá? Eles têm que multiplicar esses valores, tá bom? Nós vamos fazer isso com calma. E agora, só para a gente terminar de finalizar essa revisão rápida, vou falar um pouquinho sobre as substâncias simples. Existem energias de formação padrão que, por convenção, são igual a 0. Quem que são eles? São as substâncias simples no seu estado padrão e no seu estado mais estável. Então, por exemplo, o gás hidrogênio gasoso, o cloro gasoso, o oxigênio gasoso. Essas substâncias, quando a gente usa nesse cálculo aqui, ó, o ΔH de formação deles é igual a 0, tá? 0 mesmo. E uma correção que eu falei rapidamente na aula, a água líquida, ela não é 0, tá? A água líquida, o ΔH de formação dela é diferente de 0. Então, vão ser sempre apenas as substâncias simples. Relembrando, substâncias simples são compostos, são substâncias feitas por um único elemento. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2 cloros, tenho 2 oxigênios. Então, sempre, substâncias simples no seu estado estável, o ΔH de formação deles é 0, ok? Ok, acho que deu aí pra gente relembrar. É muito conteúdo, né? É. Bom, agora nós vamos então para os exercícios. Os exercícios. Vamos lá. Vamos relembrar aqui. Então, aqui, atividade 2 da semana 1, página 57. Então, nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação aí ele trouxe aqui 4 alternativas, nós vamos avaliar cada uma delas. A gente tem que ver quais delas são verdadeiras e somar os números, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma por uma. Vou fazer de verde que já dá uma diferença. Você lê para mim, Dani, por favor? Exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema.
Então, beleza, vamos lá, vamos com calma. Então, a exotérmica. Então, a exotérmica nós vimos que ela libera calor, né? Isso. Então, até aí tá certo. Se ela libera calor, ela tem que liberar calor para a vizinhança. Não é isso? Então, se eu liberei calor para a vizinhança vai absorver isso, a mesma quantidade. Então, tá certíssimo. Endotérmica. O sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Isso. Então, olha só. O que ele tá falando? Vou colocar aqui. Então, a endotérmica, ele tá falando que ela absorve da vizinhança a energia, não é isso? E que a vizinhança vai perder exatamente a quantidade de energia que a reação precisou absorver. Então, tá certíssimo também. 2. Exotérmica. Sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, ΔH, é menor que zero. Então, é exatamente o que nós vimos, não é isso? A exotérmica, eu vou abreviar aqui, então nós temos então a variação de ΔH, onde vamos olhar aqui no gráfico, que aí fica até mais fácil de vocês lembrarem. Então, olha só, exotérmico, então o ΔH é negativo, porque o meu produto final ele é menor do que o meu inicial, tá vendo? Então, tá certinho também. Então, vamos para outra? Endotérmica. Sua entalpia final é maior que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, ΔH, é maior que zero. Exatamente. Então, olha só, a entalpia final dele é maior que a minha entalpia inicial. Logo, o meu ΔH, ou seja, a minha variação, é zero. Então, na verdade, todos eles estão corretos. Então, aqui, o exo é menor que zero e o endo é maior que zero. É maior que zero. Logo, vocês só precisam somar todos os valores que estão aí, gente. Então, é 0, 1... Então, vai dar 6, né? Total, então, a resposta que vocês têm que dar nessa atividade é o valor número 6, ok? Ok. Vamos para o próximo. Os alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma. Ótimo. E é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender 15 quilômetros por minuto. 15 quilocalorias por minuto, analisando a tabela abaixo. Isso, aí nós temos aqui a tabela das substâncias e o valor calórico gasto por gramas, não é isso? E aí ele pede, quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade de ginástica? Supõe que sua alimentação diária seja 2.500 quilocalorias inalteradas. O sonho de qualquer um, né? Oh. Não é gastar 1 minuto 15 quilocalorias, 30 minutos por dia, vamos ver quanto que ele vai perder. Então, olha só, esse tipo de exercício, gente, é um tipo de exercício que pede para vocês o calor, a quantidade de calor, mas observe que ele não deu massa, ele não deu aquele C, né, que é o coeficiente de aquecimento, ele não deu variação de temperatura, ele quer que você entenda essa questão de gasto energético, que é algo do nosso dia a dia, né? Tá aí um monte de gente aí durante a quarentena tentando perder peso, ganhou uns quilinhos a mais ali, aquela coisa toda. Então, esse tipo de exercício, o que vai requerer de você, aluno, é mais uma concentração e prestar atenção na questão. Então, nós vamos de novo na questão, entendendo exatamente quais são os passos que o aluno vai ter que fazer para fazer esse para fazer esse cálculo de calor, tá bom? Então, vamos voltar lá. Então, olha só, ele vai fazer um exercício que vai desprender o quê? 15 quilocalorias por minuto, não é isso? A cada 1 minuto ele vai perder isso. Não é isso mesmo? Isso. E quantos minutos ele vai fazer de exercício por dia? 30 minutos. Então, ele tem que fazer por dia 30 minutos. E aí vem a sacada do negócio. Ele vai fazer o exercício por quantos dias? 93 dias. Então, aqui um dia. E ele vai fazer isso em 93 dias. Então, olha só, gente. Ele faz, a cada 1 minuto ele perde 15 quilocalorias, certo? Em um dia ele tem que fazer 30 minutos de exercício.
E ele vai fazer isso durante 93 dias. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar todo mundo, ok? Então, nós vamos fazer aqui 15 vezes 30 vezes 93. O que é que eu vou achar de resultado? Qual que vai ser a quilocaloria que ele gastou nesses 93 dias? Porém, olha que legal, Dani, o exercício pede o quilo da gordura, ou seja, a massa. E é aí que nós vamos usar a tabela, porque a tabela fala o valor calórico de quilocaloria por massa. Ou seja, ele perde 9,3 quilocaloria, ele precisa de 3,9 quilocalorias para perder 1 grama de gordura. Então, a gente precisa fazer essa relação. Para isso, nós vamos usar um advento tecnológico muito legal, chamado calculadora. Por quê? Porque, né, essas continhas aqui. Então, vamos lá. 15 vezes 30 vezes 93. Então, isso deu 4.850. Espera aí que eu... Então, aqui deu 41.850 quilocalorias. Certo? Como nós vimos ali na tabela, é 9,3 quilocalorias, certo? Para cada 1 grama de gordura. Se ele perdeu 41.850 quilocalorias, eu tenho agora X. Aí, para a galera que tem uma certa dificuldade com regra de 3, eu vou fazer bem devagar para todo mundo entender, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou multiplicar cruzado. Então, o X multiplica o 9,3, que tem que ser igual ao 41.850, certo? Vezes 1 grama. Não é isso mesmo? Isso. Então, quando eu quero isolar só o X, acho que dá aqui? Dá, né? Deixa eu fazer para cá. Então, se eu quero isolar só o X, então eu vou ter o 41.850 dividido por 9,3, tá? Então, aqui eu tenho esses valores. Eu vou achar aqui um valor de 4.500 gramas. Só que como ele está pedindo em quilo, eu tenho que dividir isso aqui por 1.000. Dividindo isso aqui por 1.000, eu vou ter X igual a 4,5 quilogramas. Então, a resposta certa dessa questão, vai ser a letra D, tá bom? Então, letra D, 4,5 calorias. Desse jeito aqui, tá bom? Vamos para a última questão? Então, olha só. Do conjunto de substâncias abaixo, quais devem ter entalpia padrão de formação igual a 0? Lembra que eu comentei com vocês que as substâncias têm que ser simples. Então, a substância tem que ter apenas um único elemento, ok? E precisa estar no seu estado mais estável, ou seja, aquele que é encontrado na natureza. Então, olha só. Letra A, água líquida. Água líquida não é uma substância simples, é uma substância composta, porque tem hidrogênio e oxigênio. Logo, o ΔH de formação dela, o ΔH padrão de formação dela não é 0, tá bom? Letra B, nitrogênio gasoso. Como que a gente faz o nitrogênio gasoso? É o N2, né? Então, N2 gasoso, sim. O ΔH dele é 0. O ΔH padrão de formação igual a 0, ok? Oxigênio gasoso, também, é o O2. Também ΔH de formação igual a 0. Grafita, quem que é o grafita? Grafita é o carbono na sua forma de grafite. Então, o carbono ele pode ter a sua formação como diamante e como grafite. Dani, carbono e diamante é fácil de achar? Não. Baratinho, né? Qualquer papelaria a gente compra. Pois é. Então, gente, qual que é mais fácil a gente achar? Grafite ou diamante? Muito mais fácil o grafite, né? Então, essa é a sua forma mais estável. Então, o diamante, o ΔH de formação padrão dele é diferente de 0, tá bom? Então, aqui nós vamos ter só o nitrogênio, o oxigênio e a grafita, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É muito conteúdo, muita coisa pra gente falar. Mas se ficou alguma dúvida ainda, não deixe de mandar nos nossos canais de atendimento a sua dúvida para a gente poder saná-la no nosso Tira Dúvida, ok?
No mais, eu quero agradecer a todos por essa aula. Um grande abraço virtual e até mais!